Olá, meus irmãos. Deus abençoe todos vocês, meus amigos que estão aí sempre aí do outro lado assistindo os nossos vídeos do canal A Família de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Denise aqui de Esmeraldas, Minas Gerais. Que Deus venha te abençoar de uma forma gloriosa. Que o Senhor venha alcançar mais uma vez aí a sua família, a sua vida espiritual, o seu trabalho, tudo que pertence a você. Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Que a glória do Senhor, a Shekinah do Senhor possa ser sobre a sua vida de forma maravilhosa. Porque aonde nosso Deus se faz presente, nós sabemos que aí há coisas maravilhosas acontecendo, porque o Senhor, Ele nunca deixou de operar maravilhas no nosso meio, na nossa casa, na nossa família. E eu desejo o melhor para você aí do outro lado, amém? Glória a Deus. Aqui, graças a Deus, está tudo bem. Estamos aqui felizes e contentes. Ontem tivemos culto, né, aqui na nossa roça. É um ponto de pregação, como eu já falei para vocês. Aqui nós fazemos um culto ar livre, meus irmãos. Culto raiz mesmo, onde nós vemos Deus operar milagres, prodígios e maravilhas. Irmãos, fiquem atentos, que assim que eu tiver condições de mandar aí vídeos de testemunhos, de milagres que o Senhor tem operado aqui neste lugar, nós iremos enviar para vocês, para aumentar a fé de vocês. Não para termos mídia e nem tampouco queremos fama, mas nós queremos que o nome de Jesus Cristo ele seja glorificado nas nossas vidas todos os dias. Amém? Glória a Deus. Então, o que o Senhor fizer, nós iremos compartilhar com vocês. Sabe para quê? Para que vocês tenham a sua fé aumentada no Senhor, viu? Para que a sua fé esteja aí aumentada no Criador, porque Ele é o dono da bênção, é o dono da vitória. E tem coisas, meus irmãos, que nós não podemos fazer. Até tentamos fazer, mas nós não conseguimos. Muitas vezes os médicos tentam também, mas não conseguem, porque a medicina é limitada. Mas nós sabemos que aonde a mão do nosso Deus chega, quando o Senhor quer fazer, se é a vontade dele de fazer, ele faz e ninguém pode impedir. Então, por isso, meus irmãos, fiquem atentos. Qualquer hora dessa, a gente vai sim colocar alguns testemunhos aí para aumentar a fé de vocês no Deus Todo-Poderoso. Amém? Glórias a Deus. E olha, e você que ainda não faz parte do canal A Família de Jesus, você pode fazer parte a partir de agora, tá? É só se inscrevendo no canal, ativando o sininho, clicando aí nessas palavrinhas todas, para que você venha receber todas as mensagens que nós enviarmos por aqui, você possa receber já de primeira mão, tá bom? Aí deixa aí o seu joinha, deixa aí, viu, o seu comentário, viu? São pouquíssimas as pessoas que estão deixando comentário. Deixa aí os comentários, viu? Deixa aí o seu joinha e que Deus venha te abençoar para fortalecer aqui o nosso canal. Amém, a família de Jesus. E aí o YouTube, entendendo que vocês estão gostando, vai transmitir para mais pessoas, mais lugares, vai lugares longes aonde onde você não pode ir. Então o canal vai. Deus usa-nos pela sua misericórdia, o Senhor nos usa pela sua misericórdia para transmitir a palavra dele. E muitas pessoas, irmãos, muitos lares podem ser abençoados, muitas pessoas possam ser alcançadas através da palavra do Senhor. Amém? Quero deixar o meu abraço para todos vocês que já são inscritos no nosso canal. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, viu? Compartilhe os nossos vídeos com seus amigos, com sua família. E assim, meus irmãos, nós iremos levando a palavra do Senhor. Você também está sendo aí um missionário, uma missionária dos últimos dias. Por quê? Porque você também está evangelizando, levando a palavra do Senhor através aí dos vídeos, compartilhando para as pessoas que ainda, aleluia, muitas das vezes nem conhecem o amor de Deus, ainda não provou do amor verdadeiro de Jesus, né? Só ouve falar, mas ainda não provou do amor do Senhor. Então, irmãos, eu quero agradecer a você desde já, tá bom? Forte abraço para vocês aí e que a força do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Eu vou deixar aqui a palavra do Senhor neste dia maravilhoso, em São Mateus capítulo 5, que está nos falando sobre o sermão da montanha. Amém? Só de ler essa palavra aqui, irmãos, nem precisa comentários, porque Deus é o Deus que fala através da sua palavra. E Jesus, tão maravilhoso, estava falando ali para aquele povo, aquela grande multidão ali que o acompanhava ali naquela montanha, naquele lugar maravilhoso que ele estava. E grande multidão estava ali para ouvir a voz do Senhor Jesus. Irmãos, imagina
Imagina com você, se fosse os dias de hoje, irmão, se Jesus em carne estivesse aí pertinho de você, ou se você soubesse que Jesus estava passando aí na sua rua, estava passando aí na sua cidade, o que você faria, hein? Você já parou para pensar o que você poderia estar fazendo? Se você soubesse que Jesus estava passando aí na sua cidade, né, no seu bairro, na sua rua, imagina, irmãos, você com certeza não queria ficar dentro de casa, né? Você ia deixar tudo que tem que fazer, aleluia, para correr, para ir lá pertinho de Jesus, conhecer Ele. Ai, se pudesse dar um abraço bem gostoso em Jesus, você iria dar, aleluia. E você gostaria, com toda certeza, estar bem pertinho dele, ouvindo a voz suave do Senhor, glória a Deus, bem pertinho dele, e ele pessoalmente falando conosco. Imagina, irmãos. Mas eu quero dizer para vocês que esse mesmo Jesus que andava, né, pessoalmente falando do amor do Pai, este Jesus também, ele é o mesmo, irmãos, ele não mudou. Ele falou assim que ele iria para o Pai, mas ele enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo. Louvado seja Deus. E este Espírito Santo, ele se faz presente. E nós sabemos que a presença do Senhor, ela é indispensável. Onde há a presença de Jesus Cristo, onde há a presença do Espírito Santo, aí também a presença do Pai, o Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, aqui e aí com você, se você teme ao Senhor, se você anda nos caminhos do Senhor, você pode ter toda a certeza da sua vida, que está aí do seu lado, está aí no comando da sua vida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós somos privilegiados, não é verdade? Então vale a pena nós servirmos ao Senhor, porque aonde nós estamos, aleluia, o Senhor também está para nos garantir a grande vitória, amém? Vamos ler aqui São Mateus capítulo 5, que nos diz desta forma. Olha só, irmãos, que palavra gloriosa. O sermão da montanha. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo, que lindo, irmãos, bem-aventurados pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disser todo o mal contra vós por minha causa. Glória a Deus, é uma palavra maravilhosa. Onde Jesus via aquela grande multidão que estava acompanhando ele, ele subiu ao monte, se assentou ali e a multidão, né, com certeza, ficou ali atento à voz do Senhor. E o Senhor abriu a sua boca e começou a falar acerca da bem-aventurança. O Senhor Jesus começou a falar para eles, louvado seja Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus, quando ele viu aquela grande multidão, ele já sabia que o povo estava ali para ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra. Ele se afastou, subindo naquele monte, se assentou ali e com aquela paciência, com aquele amor, com aquele carinho especial, ele começou a falar sobre as bem-aventuranças e aquela multidão se achegou mais próximo que eles podiam. Naquela época não existia alto-falante, não existia um aparelho de som, não existia um microfone, não existia nada disso. Certamente o Senhor falava bem alto para que todos que estivessem mais longe, aleluia, pudessem ouvir a sua voz, aquela voz maravilhosa, aquela voz mansa, aquela voz humilde,
aleluia, que é um exemplo para nós, irmãos, aleluia, de humildade, de simplicidade e de amor. Ali o Senhor começou a falar para eles: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Ele está falando de nós que servimos ao Senhor. Creio eu que esta palavra está falando que quando nós fazemos algo para o Senhor, quando nós fazemos a obra de Deus, quando nós oramos e a operação de milagres acontece, irmãos, cura divina, salvação de almas, irmãos, portas abertas, pessoas que estão no presídio, ouvem a palavra do Senhor, aleluia, se arrepende, pessoas que ainda não aceitou o Senhor Jesus, venham aceitar o Senhor Jesus, que milagres venham acontecer, irmãos, não definindo o tamanho do milagre, mas que seja grande ou pequeno. A pessoa reconhece que ela não é nada, que ela é pobre, que ela é miserável, aleluia, que ela não faz nada, mas quem faz é o Espírito Santo de Deus. A pessoa tem aquela humildade dentro de si e sabe que de você mesmo você não é capaz de fazer nada, que você, que eu, somos totalmente dependentes do Espírito Santo, que sem a presença dele, irmãos, nada nós podemos fazer. Tudo que nós formos fazer sem a presença do Espírito Santo é em vão, irmãos. Louvado seja Deus, e o Senhor está falando para aquele que reconhece as suas misérias, aquele que deixa o seu orgulho de lado, aleluia, e deixa Deus trabalhar na sua vida, que você sabe, aleluia, que você é totalmente carente, dependente do Senhor, dependente do Espírito Santo. Então esses são os pobres que o Senhor está falando aqui. Glória a Deus, você tem tudo, mas você, ao mesmo tempo, não quer exaltar a você, mas você quer exaltar e glorificar o único digno de ser exaltado, o único digno de ser honrado, que é o Senhor. E o Senhor diz na sua palavra: bem-aventurados os pobres de espírito. Não é pobre, irmãos, materialmente falando. Ah, você não tem uma casa boa para morar. O Senhor está dizendo, não com pobres materiais, meus irmãos. As coisas materiais deste mundo, Ele está falando aqui pobre espiritualmente. Então, quando nós deixamos o nosso orgulho de lado e deixamos a humildade de Deus tomar conta na sua vida, o Senhor está falando, bem-aventurado é você, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado, meus irmãos, você que tem chorado, você que tem sido humilhado, quem sabe aí por causa da palavra, porque você tem Jesus, você tem sido perseguido. Tem tanta gente que não gosta de você, porque você é diferente, porque você tem aí o brilho do Espírito Santo, porque você carrega em sua vida, em seu corpo, as marcas de Jesus. Quem sabe você, aleluia, é humilhado no seu setor de trabalho, porque você não fica ali aglomerado, não fica ali no meio da roda dos escarnecedores, aleluia, porque você, aleluia, tem um palavreado diferente, você não fala gírias, você não fala mais palavrão, aleluia, tudo que você vai fazer, que você vai falar, você está lembrando do Jesus que você serve, desse Jesus maravilhoso que nós servimos. Então você é humilhado, você é criticado, louvado seja Deus, mas saiba você, aleluia, que você que tem sido perseguido, você que tem sido caluniado, você, meus irmãos, aleluia, que tem sido esquecido pela sua família muitas das vezes, tem esquecido pelos seus, entre aspas, colegas, né? Louvado seja Deus, porque nós sabemos, irmãos, que o verdadeiro amigo, que a verdadeira amiga, aleluia, jamais esquece do seu amigo, esquece do seu irmão. Na Bíblia diz, irmão, que há amigos de verdade. São poucos, mas existem. Há amigos mais chegados que irmão, como Jonatas e Davi. Aleluia. Os irmãos deixar aqui na telinha o capítulo e versículo para depois os irmãos meditarem. Jonatas e Davi, irmãos, eram amigos, mais parecido como irmãos de verdade. Louvado seja Deus, irmãos de sangue, de tanto amor que tinham um pelo outro, né? Louvado seja o nome santo do Senhor.
Mas você que tem sido rejeitado, você que tem sido perseguido, até mesmo aí dentro da sua casa, aleluia, você tem sido humilhada, minha irmã tem sido humilhada porque você é serva de Deus e muitas das vezes seu esposo não é. Aleluia, quantas vezes você tem sido criticada, né? Pessoas têm, aleluia, falado, cadê o seu Deus? Porque às vezes você está passando por luta, por provação. Quantas vezes você já ouviu até dentro da sua casa alguém falar para você, e você não é crente? Você não diz que tem Deus? Então por que você passa esse tipo de coisa? Mas eu quero dizer para você, você que tem chorado aí no cantinho, você que tem sido humilhado por tantas coisas, não se desespere não, minha irmã. Cada lágrima que você tem derramado aí no seu cantinho, o anjo do Senhor vem com uma taça de ouro na mão. Ele tem colhido cada lágrima e tem levado até o Pai, Deus Todo-Poderoso. E saiba que Ele está depositando lá. E isso não vai ser em vão. Aleluia. A palavra do Senhor está falando nesta manhã. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Aleluia. Você, meu irmão, vai ser consolado pelo próprio Deus. Você, minha irmã, vai ser consolada pelo próprio Deus. Quantos de vocês têm sido humilhados por não ter leitura? Quantos de vocês têm sido humilhados por não saber direito o seu trabalho? Por ser novato aí no seu trabalho, muitos se humilham. Louvado seja Deus. Tem feito você chorar. Louvado o nome santo do Senhor. Mas, meus irmãos, o Senhor tem visto todas as coisas, viu? Aleluia! E eu quero dizer para você que aqueles que tocam em você não está tocando em você, está tocando na menina dos olhos de Deus. É Ele mesmo, é quem vai lutar em seu favor. É Ele que vai te consolar. Aleluia! Quando se levantam contra você, você tem o Espírito de Deus na sua vida de mansidão. Você está ali se afastando das contendas, você se afasta das fofocas, você se afasta de tudo aquilo que faz você entristecer o Espírito Santo, você não quer. Bem-aventurados sois vós, meus irmãos, que tem o Espírito da mansidão na sua vida. Louvado seja Deus. Muitas vezes as pessoas chegam perto de você, falta pouco, te pegar e te dar um safanão ali, e você está ali manso, humilde, né? Mostrando para eles que nós temos, aleluia, Jesus na nossa vida, que nós somos diferentes. Nós temos o Espírito da mansidão na nossa vida. Louvado seja Deus. E Satanás, ele fica muito furioso, né, meus irmãos? Mas o Senhor disse aqui também, bem-aventurados sois vós que são mansos de espírito, porque vocês, irmãos, herdarão a terra. Esta terra é a terra prometida, irmãos, que Jesus está voltando. Aleluia. Vocês serão bem-aventurados. Vocês, meus irmãos, serão felizes. Vocês serão, aleluia, bem-aventurados do Senhor. Aleluia. Oh, que palavra maravilhosa. Glória a Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Irmãos, bem-aventurados os que têm fome, né? Fome não dessa comida, deste pão que perece, mas este pão que permanece, esta comida que permanece para sempre. Fome aqui da palavra do Senhor. Quanto mais você estuda a palavra de Deus, quanto mais você aprende, você quer mais. Você sente o desejo de aprender mais e mais do Senhor. Quanto mais você se enche, se reveste de poder, mais vontade de orar, de buscar a Deus, estar em santificação diante do Senhor, você sente vontade, você sente o desejo. Isto é fome, aleluia, sede da palavra do Senhor, das coisas espirituais, meus irmãos, e não das carnais. Louvado seja Deus. Bem-aventurados misericordiosos. Meus irmãos, você que ama seu próximo, você que perdoa o seu irmão que errou, aquela pessoa que te maltratou, aquela pessoa, aleluia, que te humilhou, até mesmo a público, louvado seja Deus, mas você tem misericórdia, você fala porque você aprendeu com Jesus, você perdoa porque você aprendeu com Jesus, aleluia, e você fala, louvado seja Deus, eu perdoo o meu irmão, eu perdoo a minha irmã. Louvado seja Deus, não importa qual é o motivo, qual é a situação que o seu irmão, aleluia, te maltratou um dia. O que importa é que você tem o Espírito de Deus de misericórdia dentro de você.
Porque você sabe que se você perdoar, se você ter misericórdia do seu irmão, a mesma misericórdia que você usa com o seu irmão, o Senhor também usará para com você. O mesmo perdão que você perdoa o seu irmão, o Senhor também ele há de te perdoar. Como o Senhor ensinou seus discípulos a orassem. Dessa forma, Senhor, perdoa as nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não é verdade, irmãos? Louvado seja Deus. Então, quer dizer, se nós perdoar os nossos irmãos, nós também somos perdoados. Quer dizer isso, meus irmãos? Se nós não perdoar, nós também não seremos perdoados. Se nós usar a misericórdia para com os nossos irmãos, nós também teremos a misericórdia do nosso Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aleluia. Bem-aventurados limpos, irmãos. Aqueles que procuram se limpar, como diz a palavra do Senhor. Aquele que é sujo, suja-se mais. Mas aqueles que são limpos, limpe-se mais. Aqueles que são santos, procura santificar mais e mais. Porque a palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, meus irmãos, ele vai vir buscar um povo santo, um povo limpo de coração, um povo misericordioso, um povo amoroso, um povo que ama o seu próximo, um povo zeloso, um povo de boas obras. Este é o povo, aleluia, que o Senhor vai vir buscar. Aqueles que abandonou o pecado, abandonou tudo que desagrada aos olhos do Pai para servir a Ele, para procurar servir a Ele de todo o seu coração, que mantém o seu coração limpo e tira toda a rapina, tudo aquilo que não provém dos olhos de Deus, toda mágoa, irmãos, porque mágoa, irmãos, quando ela invade o coração, ela impede Deus trabalhar na nossa vida. Então, se você mantém o seu coração limpo, contrito ao Senhor, buscando ao Senhor de coração, esses aí, irmãos, coração limpo, eles verão a Deus, né? Porque o Senhor ama pecadores, mas não ama o pecado. Ele fala, venha como está, mas não é para você permanecer como você está. Se você está no pecado, você tem que abandonar o pecado. Se você está se embriagando, você tem que abandonar aí os vícios. É tudo aquilo que prejudica aí o templo do Espírito Santo, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, Ele entra em nossa vida, Ele entra no nosso coração, Ele faz morada aqui dentro. E nós não podemos destruir este templo, que é o templo do Espírito Santo, porque este corpo não nos pertence, ele pertence ao Pai. Louvado seja tudo que é meu, tudo que é seu, aleluia, pertence agora ao Senhor. Você não manda mais em si mesmo. Você tem que jogar o orgulho fora, você tem que jogar todo o mal que estava dentro do seu coração. É ódio, irmãos, é tudo aquilo que impede Deus trabalhar, você tem que tirar e deixar seu coraçãozinho limpo, para que Deus, Ele venha achar graça em sua vida. Para que quando Ele voltar, Ele fala assim, estes que estão com os corações limpos, eles verão a Deus. E bem-aventurados pacificadores, porque os pacificadores, meus irmãos, são pessoas que são da paz. São pessoas, meus irmãos, que procuram a santificar a sua vida e procura, irmãos, a não se misturar no meio das contendas, das confusões, né? Das brigas, das divisões, irmãos. São pessoas da paz, sempre trazendo paz, pacificação. Louvado seja Deus, união, aleluia. Ali no meio do povo de Deus é onde você vai, você é diferente. Você não gosta de estar no meio da contenda, estar no meio da fofoca. Você gosta, aleluia, de ver a paz, aleluia. E aonde você está, a paz reina porque Jesus está dentro de você. E Jesus é a própria paz. E Ele está falando aqui, louvado seja Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados. Olhe para vocês verem, meus irmãos. Eles serão chamados filhos de Deus. É privilégio ou não é? Então, irmãos, é muito importante você, eu, nós jogarmos o orgulho fora. Tudo aquilo que impede Deus operar na nossa vida e fazer simplesmente a vontade do Senhor, que você vai ser privilegiado. Aleluia, de ser chamado filho de Deus. Bem-aventurados que sofrem, já está no versículo 10, meus irmãos. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça,
porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurado, no versículo 10, meus irmãos, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11, vamos terminar já, meus irmãos. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Louvado seja Deus. Vamos terminar este versículo aqui, irmãos, porque para não ficar muito comprido o vídeo. O versículo 12. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Olha aí, meus irmãos. Versículo 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Irmãos, o Senhor Jesus já estava falando ali, é porque ele já sabia. Porque até ele, como Jesus, como filho de Deus, ele sofria perseguição. Ele sofria humilhação, irmãos, desde aquela época, né? Por causa do amor do Pai, por ele que é filho de Deus, por ele, meus irmãos, fazer prodígios, sinais, maravilhas, por ele trabalhar o tempo todo, sem descansar. Então o povo perseguia ele, meus irmãos. E ele falou para nós também, bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. Se você tem sido justo e tem sido perseguido, aleluia, de alguma coisa que você fez, que foi justo, mas muitos julgam você, aleluia, muitas vezes por causa da sua aparência, por causa do seu jeito, mas não se preocupe não, bem-aventurado é aqueles que sofrem injustiça, por amor ao nome do Senhor, viu, meus irmãos, porque deles é o reino dos céus. Eita glória, e se deles é o reino do céu, ninguém vai poder tirar isso de você. Então fique tranquilo, aqueles que te julgam falsamente, aqueles que têm se levantado contra a sua vida, aleluia, eles mesmos verão a glória de Deus sobre a sua vida, porque Deus é aquele Deus que te chamou, Deus é o Deus que te sustenta. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então não se preocupe, Deus está na sua vida, viu? O Senhor Jesus, Ele trabalha por você. Não adianta o inimigo lutar, né? Não adianta Satanás se levantar contra a sua vida, né? Tramando cilada contra a sua vida, porque o Senhor, aleluia, é Ele que está no comando da sua vida. Amém, meus irmãos? E aqui no versículo 12, glória a Deus, quando Ele falou, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que vieram, né, antes de vós. Louvado seja Deus. Não é para você ficar cabisbaixo, não. Não é para você ficar triste, o seu coração muitas das vezes angustiado. Meus irmãos, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Glória a Deus, aleluia. É para você se alegrar. Não é para você ficar cabisbaixo, entristecido, quando tantas coisas acontecer com você, quando o inimigo se levantar contra a sua vida, agradeça ao Senhor. Alegre-se em Deus. Fica felizes, porque o Senhor, nosso Deus, Ele está falando. Que você tem o privilégio, viu? Aleluia, de ser chamado e escolhido do Senhor. Aleluia, de fazer parte desses bem-aventurados na presença do Senhor. Louvado seja Deus. E Ele está falando para consolo nosso, para consolo meu. Aleluia. Quando eu achar também, aleluia, que as coisas estão difíceis para mim. Quando você achar aí que as coisas estão difíceis para você, aleluia, você às vezes não compreende o motivo de tanta coisa acontecendo, tanta perseguição contra a sua vida. Mas quando você pensa que está tudo bem, Satanás se levanta furiosamente contra a sua vida. Mas o Senhor está falando com você mesmo nesse dia. Alegre-se, exulte, agradeça a Deus, glorifique a Ele, porque da mesma forma, né, ou até pior, meus irmãos, os profetas de Deus, eles foram perseguidos no passado, né? Porque eles apanhavam, eles eram mortos, eles eram apedrejados. Então, meus irmãos, vamos nos alegrar, porque nós sabemos que Jesus também foi perseguido. Os discípulos foram perseguidos, os apóstolos foram perseguidos, que todos os profetas de Deus, eles foram perseguidos. Mas nem por isso eles deixaram
de servir ao Senhor, de seguir ao Senhor. Amém? E que você, que eu possa fazer o mesmo. Nós possamos estar diante do Senhor, buscando ao Senhor de corpo, de alma, de espírito, com toda a nossa alma, nosso espírito, que nós venhamos manter a nossa fé firme no Senhor, porque nós sabemos que é do Senhor é que vem a nossa autoajuda, o nosso consolo, viu? A nossa fortaleza, a nossa confiança está nele, o Deus Todo-Poderoso. Então você não olha para os lados, porque se você olhar para o lado, você vai encontrar problema. Você olha para o outro, problema também. Você olha para trás, é perigoso você virar uma estátua, né? Louvado seja Deus como a mulher de Ló. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas ó, vamos ficar com a cabeça erguida e olhar para cima. Nós olharmos para frente, nós iremos ver um mar de problema. Não é mar de água como o povo de Israel foi passar ali, né? Aleluia, quando eles saíram do Egito e foram atravessar. Olhavam para frente, eles viam mar. Eles olhavam para os lados, eles viam rocha. Olhava para trás e via ali o faraó perseguindo eles. Louvado seja Deus, irmãos. Então, todos os lados que você olhar, todos os lados que eu olhar, nós vamos ver só problema. Aí então a gente olha para Jesus, olha para cima. De lá vem a nossa salvação, de lá vem a nossa vitória, de lá vem o livramento, de lá vem a cura, de lá vem o refrigério para a nossa alma cansada. Aleluia. Você que está aí cansado, você que está triste, magoado, oprimido, né? Muitas das vezes está aí dentro do seu quarto aí. Muita gente está com depressão, irmãos, hoje em dia, porque tem olhado para os problemas. Mas eu quero falar com você nesta manhã. Olha para Cristo, que é o autor e consumador da sua salvação. E daí você vai, com certeza, receber o livramento e a grande vitória. Se você olhar somente para Cristo e confiar no Senhor, não vacilar sua fé olhando para os problemas que tão de perto te rodeia, você olhar para Cristo, você com toda certeza vai ter a sua fé edificada. Vai ter, irmãos, aleluia, a saída para o seu problema. Amém? E que Deus venha te abençoar poderosamente. Você que ainda não aceitou Jesus, aceite o Senhor, né? Aleluia, ora comigo neste momento. Peça o Senhor para escrever o teu nome no livro da vida, selar com o teu sangue, para que quando Jesus voltar, você também possa ser este bem-aventurado. Você também possa ser, aleluia, feliz, né? Nesta bem-aventurança, porque você ouviu a palavra do Senhor, deu crédito à palavra do Senhor, aleluia, e vai procurar a servir ao Senhor. E eu quero dizer para você mais uma vez, você que não se inscreveu no canal, a Família de Jesus, se inscreva no canal, viu? Ativa os sinos da notificação e deixa aí aquele joinha e aperta aquela palavrinha todas para você receber todas as mensagens que nós enviarmos por aqui para você. E você vai ser um dos primeiros a ser notificado pelo YouTube. Amém? E o joinha é para que o YouTube entenda que vocês estão gostando da palavra, está gostando do canal e ele vai enviar para pessoas aonde eu não posso ir, aonde você não pode ir, a palavra de Deus vai chegar até essas pessoas. Amém? Me ajude a ganhar almas para Jesus. Me ajude a salvar almas, viu? Porque Jesus está voltando. Deus te abençoe em nome do Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, Senhor amado, eu te agradeço de todo o meu coração por essa palavra maravilhosa acerca, Senhor, da bem-aventurança, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada um dos irmãos que estão ouvindo, Senhor, esta palavra maravilhosa. Tem tirado um pouquinho do seu tempo, ó Pai, para estar com o Senhor, para estar, meu Deus, aleluia, buscando a face do Senhor e ouvindo, Senhor, a tua voz. Porque a palavra do Senhor, aleluia, fala conosco todos os dias. O Senhor é o Deus que quer falar conosco, ó Pai. Eu te glorifico pela vida dos meus irmãos, ó Pai. Te glorifico pelos meus vizinhos. Te glorifico pela vida, meu Pai, do meu esposo, dos meus filhos, ó Pai, dos meus netos. Se eu te glorifico pela vida de cada um que está ouvindo, ó Pai, este canal, que está assistindo, ó Pai, estes vídeos e aqueles que estão compartilhando, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelos milagres realizados, ó Pai.
Muito obrigado por tudo e porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. Senhor, toca neste coração que se encontra enfraquecido na fé. Traga novamente para a casa do Senhor os desviados. Oh, meu Deus, e aqueles que estão aceitando o Senhor Jesus, que o Senhor escreve o nome deles no livro da vida e sela com teu sangue. Abençoa este ponto de pregação aqui em Esmeraldas, ó Pai. Salva as almas, liberta, transforma, faz obras maravilhosas. Te apresento, Senhor, a vida do nosso pastor Jailson Moura, a sua esposa, a nossa irmã missionária Ana Carolina. Abençoa os teus filhos, seu Pai. Abençoa a sua família. Que o Senhor abençoe a tua igreja lá no bairro Vereda. Senhor, salva almas ali naquele lugar. Dai crescimento à tua obra, para a honra e a glória do Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai, por cada vida, Senhor, que está aí, meu Pai, assistindo esses vídeos, ó Pai. Que o Senhor alcance a cada vida. Esta irmã que tem compartilhado estes vídeos, este irmão, Senhor, que tem se preocupado em salvação de almas também e tem compartilhado esses vídeos. Abençoa, honra a fé de cada um, ó Pai, e manifesta a tua glória, o teu poder, todos os dias da nossa vida, e que tudo venha a ser para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, glória a Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe, viu, meus irmãos? Que o Senhor resplandeça a luz do seu Santo Espírito sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, viu? E todos os seus descendentes também sejam alcançados pelo Senhor. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, viu? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Receba aí aquele abraço maravilhoso do Espírito Santo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.